aquilo que estava na sua cabeça, que parecia algo extraordinário, gigantesco, obscuro, confuso, ao ser traduzido em palavras para um terapeuta, aquilo vai se relativizando. Aquele peso gigante vai se tornando muito menor. Olá, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista, você está no meu escritório e nesse vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta que você viu aí no título. Será que a gente precisa mesmo fazer terapia? Será que um simples exercício de autorreflexão sincera, honesta, não substituiria a entrada num processo terapêutico? Bom, antes de mais nada, eu acho que uma primeira consideração que é importante a gente fazer é como a gente tende a subestimar os problemas de saúde mental. Como nós tendemos a relativizar o peso das questões de ordem psicológica. Por que eu falo isso? Porque se uma pessoa estiver passando, por exemplo, por um câncer, estiver com um tumor maligno no corpo, ninguém em sã consciência vai dizer que essa pessoa não precisa de tratamento médico. Ninguém vai dizer que essa pessoa pode se curar sozinha. Se uma pessoa estiver passando por uma tuberculose, por uma pneumonia, a mesma coisa. Ninguém vai dizer que essa pessoa não precisa procurar ajuda médica. Mas quando a gente fala de transtornos mentais, de questões emocionais, a gente tende a considerar que esses problemas eles não são tão importantes assim, tão graves assim, e por isso, se a pessoa de repente assiste a um vídeo na internet, lê um livro de autoajuda, faz um cursinho desses cursinhos que tem aí de desenvolvimento pessoal na internet, isso seria o suficiente para a pessoa sair de um quadro de depressão, de transtorno de ansiedade, etc. Infelizmente, esse tipo de raciocínio ainda vigora na nossa sociedade, apesar de nós estarmos assistindo cada vez mais ao crescimento dos índices de suicídio e da incidência de transtornos mentais. Infelizmente, nós ainda tratamos os transtornos psicológicos, o adoecimento emocional, como questões de segunda ordem. E aí surge essa ideia de que não necessariamente as pessoas precisariam procurar a ajuda de um profissional para fazerem o tratamento das suas questões de natureza psicológica. É por isso que só no campo da saúde mental esse tipo de pergunta que eu estou tentando responder aqui no vídeo cabe. Essa pergunta não existiria no campo da saúde física. Quer dizer, você não vai encontrar aí na internet, aqui no YouTube, vídeos com a seguinte questão: tenho câncer, será que eu preciso mesmo procurar tratamento médico? Isso você não vai encontrar nenhum vídeo que trata dessa questão. Se eu estou trabalhando essa pergunta aqui com vocês, é justamente porque, infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que dá para tratar depressão sozinho. Como eu disse, né? Lendo coisas na internet, assistindo vídeos, fazendo cursos. Dá para tratar a depressão apenas fazendo isso, o que não é verdade. Eu já adianto aqui para você que a resposta para a pergunta preciso mesmo fazer terapia é sim. Se você está atravessando um problema de saúde mental, se você acredita que tem enfrentado dificuldades de ordem psicológica que atrapalham significativamente a sua vida, o melhor que você precisa fazer é procurar a ajuda profissional, a ajuda de um terapeuta bem formado, de um terapeuta que possua conhecimento e habilidade técnica para fazer a intervenção necessária. E isso por algumas razões. E aí eu vou apresentar para você aqui no vídeo algumas das razões pelas quais você deve procurar ajuda psicoterapêutica e não ficar tentando sozinho solucionar o seu problema. A primeira razão é a seguinte: nós sabemos, pela psicanálise, quem
apresenta esse conhecimento é o campo psicanalítico, nós sabemos que, em geral, as razões pelas quais nós desenvolvemos patologias emocionais, transtornos psicológicos, têm a ver com a nossa tendência básica, uma tendência que está presente em todos os seres humanos, de fugirmos de nós mesmos. Nós, via de regra, não queremos encarar determinadas questões, determinados aspectos que fazem parte da nossa personalidade. O adoecimento, via de regra, ele surge justamente porque nós estamos num processo contínuo de fuga de nós mesmos. Então, nesse sentido, por mais que você tente fazer uma reflexão honesta, a mais sincera possível a seu respeito, é muito provável que você tenda a olhar para si mesmo apenas como vítima e não como algoz de si mesmo. A tendência é que você se perceba apenas como aquele que está sofrendo os efeitos do transtorno pelo qual você passa, sofrendo os efeitos do excesso de ansiedade, sofrendo os efeitos de uma tristeza crônica, da falta de vontade de fazer as coisas, como é o caso na depressão. A tendência é que você se enxergue apenas passivamente, que você não se responsabilize pelo seu quadro de adoecimento. E aí, nesse sentido, você não consegue sair do lugar, porque é isso que acontece quando nós estamos na posição de vítima, que é diferente do ser vítima. Todos nós podemos ser vítimas de diversas situações, de diversas circunstâncias ao longo da vida. Mas uma outra coisa é a posição de vítima. Quando eu me mantenho na posição de vítima, eu estou dizendo para mim mesmo: eu só vou sair desse lugar, eu só vou deixar de sofrer com isso se aquela circunstância que está me oprimindo, que está me prejudicando, que está me afetando, eu só vou sair desse lugar se aquela circunstância ou aquela pessoa mudarem. Esse é o problema de estar na posição de vítima e é uma tendência que todos nós temos, de nos colocarmos na posição de vítima. Quando você faz terapia com um terapeuta qualificado, o que vai acontecer? O terapeuta ele vai te ajudar a sair desse lugar de vítima e começar a questionar a sua participação no adoecimento do qual você se queixa. O terapeuta vai te ajudar a se perceber como responsável, em parte, por esse adoecimento, justamente por conta da raiz de todo adoecimento, como eu falei com você anteriormente, que é a tendência que nós temos de fugir de nós mesmos. A cura, do ponto de vista psicanalítico, acontece justamente quando eu adquiro força, coragem, consistência, segurança suficientes para conseguir encarar a mim mesmo. Ou seja, eu tenho uma participação ativa no meu processo de cura. Só que essa participação ativa, ela só pode se manifestar com a ajuda de outra pessoa. Sozinho eu não consigo sair desse lugar de vítima, me perceber como responsável e fazer o processo de elaboração necessário para que eu possa abandonar, renunciar a esse processo de adoecimento. Sozinho eu não consigo fazer isso. A outra razão pela qual é necessário fazer terapia, é necessário se submeter a um processo de tratamento profissional e não tentar ficar sozinho tentando lidar com as questões emocionais, é que o simples fato de você se dirigir a um terapeuta e falar sobre as questões pelas quais você está passando já é em si mesmo, o simples fato de falar para o terapeuta já é em si mesmo terapêutico. Por quê? Além do efeito de alívio proporcionado pela fala, né, quando você conta uma situação de sofrimento para uma pessoa, independentemente de quem seja, isso produz um alívio. Então, se você conta para um familiar, se você conta para um amigo, isso produz um alívio. Só que no caso de um tratamento psicoterapêutico, a coisa vai muito mais além do que um mero alívio. Terapia não é desabafo pura e simplesmente. Não. O que acontece é que ao contar, ao traduzir verbalmente
aquilo que está se passando na sua cabeça, aquilo que está se passando na sua alma, ao traduzir verbalmente para o terapeuta e ser estimulado a fazer um discurso organizado, sistematizado sobre o seu sofrimento, o que acontece é um processo de relativização. Aquilo que estava na sua cabeça, que parecia algo extraordinário, gigantesco, obscuro, confuso, ao ser traduzido em palavras para um terapeuta, aquilo vai se relativizando. Aquele peso gigante vai se tornando muito menor. É muito comum, por exemplo, que alguns pacientes até cheguem a rir dos seus próprios pensamentos depois de verbalizá-los. Isso acontece por quê? Em primeiro lugar, porque o terapeuta, diferentemente de um familiar, diferentemente de um amigo, ele está ali exclusivamente voltado para te escutar. Ele está interessado em saber a sua verdade. Ele não está interessado em compartilhar a experiência dele. O terapeuta que faz isso, que fica o tempo todo compartilhando a sua própria experiência, é um mau terapeuta. O terapeuta bem qualificado é aquele que escuta o paciente e está interessado em saber a singularidade desse paciente, o que nele é específico, particular. Então, à medida que você vai falando sobre o seu sofrimento e recebendo as perguntas e pontuações e intervenções do terapeuta, esse sofrimento que antes parecia gigantesco, impossível de ser solucionado, um beco sem saída, ele acaba se transformando numa questão manejável. Uma terceira razão pela qual é necessário fazer terapia e não tentar resolver os problemas sozinho tem a ver com o que eu estava dizendo anteriormente. Na terapia, você vai ter a chance, talvez única em toda a sua vida, de conversar com uma pessoa que não irá dizer para você comigo também. Quem fala muito isso é o psicanalista Jorge Forbes. O terapeuta, ele não vai ficar ali cagando regra para cima de você. Quer dizer, dizendo o que você deve fazer, como você deve se comportar, passando a experiência dele como se fosse um modelo, que é o que acontece nesses cursos e conteúdos de internet que a gente vê por aí, muitos deles relacionados a desenvolvimento pessoal, que é uma área bastante interessante, mas infelizmente o que a gente vê por aí? A gente vê pessoas que tiveram uma história de vida X apresentando a sua história de vida como se ela fosse um padrão, como se ela fosse um modelo. Pessoas se apresentando como se elas fossem os exemplos de como alguém deve ser para ser feliz. Isso é profundamente alienante e patológico. Isso não tira as pessoas do adoecimento emocional. Não, isso mantém as pessoas presas a um estado de passividade, de dependência e, portanto, ainda que essas pessoas percam os seus sintomas de ansiedade e depressão, elas permanecem profundamente doentes, porque agora elas não estão deprimidas nem ansiosas, mas elas estão na dependência de uma outra pessoa. Elas estão alienadas da sua própria condição, da sua própria verdade, em função de uma outra pessoa. Na terapia, diferentemente, o terapeuta está interessado em saber o que é que você passa. Como é que é a sua dor? Ele não está interessado em comparar a sua dor com a dele. Em mostrar que você é fraco e ele é forte. Em mostrar que ele tem uma vida perfeita, abundante, épica e a sua vida é uma vida inferior. Não. Ele está interessado em conhecer como é que é a sua vida. É por isso que não dá para substituir um processo terapêutico, um tratamento com um profissional qualificado, por um mero cursinho de internet, pelo consumo de conteúdos, de vídeos, de frases, de textos, de gurus da internet. Não dá para fazer isso. Então, finalizando, se você está atravessando um processo de adoecimento emocional, Lucas, e como é que eu sei que eu estou emocionalmente doente? Eu falei sobre isso no vídeo anterior da semana passada. Doença significa, basicamente, limitação.
Portanto, uma pessoa que está emocionalmente doente é aquela que sente que a sua vida está limitada, não em função de condições objetivas, que fazem parte da vida de todo mundo, mas em função de travas mentais, de travas comportamentais, de travas psicológicas. Ou seja, eu gostaria de ter uma vida mais plena, mais feliz, mas eu não consigo isso por conta de travas psicológicas. Se isso acontece comigo, eu estou emocionalmente doente. E se eu estou emocionalmente doente, é o recado desse vídeo. Eu preciso buscar ajuda profissional, ajuda de um terapeuta qualificado. Tentar solucionar esses problemas sozinho pela via do consumo de livros, conteúdos, cursos, etc., vai te deixar muito provavelmente frustrado por não conseguir sair do lugar sozinho e achar que isso está acontecendo porque você é fraco, porque você não dá conta, porque você não tem a mentalidade correta, ou vai fazer você se tornar dependente, submisso a um guru que supostamente tem uma vida exemplar que serve de modelo para a sua. Bom, chegamos ao final do vídeo e eu quero deixar um recado aqui para aquelas pessoas que gostam de teoria psicanalítica. Você é psicanalista, estudante de psicanálise, estudante de psicologia, psicólogo ou profissional de outra área que se interessa por psicanálise? Eu criei uma comunidade online chamada Confraria Analítica. Nessa comunidade eu ministro toda semana uma aula ao vivo sobre teoria psicanalítica. Os membros da confraria, aquelas pessoas que fazem a assinatura mensal e participam da confraria, têm acesso a essa aula toda semana, toda segunda-feira às 8 horas da noite. Tem acesso também às gravações de todas as aulas que já foram ministradas. Nós já temos mais de 20 aulas na comunidade, todas elas estão disponíveis. E também os membros da confraria têm acesso a vários conteúdos exclusivos, a vídeos, textos que eu não publico nas redes sociais, são exclusivos para quem é membro da confraria. Se você quiser participar da Confraria Analítica, é muito simples. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o primeiro link da descrição, vai te levar ao nosso site, onde você vai conferir todos os detalhes sobre a Confraria Analítica e poder fazer a sua assinatura. A assinatura mensal para fazer parte da confraria custa apenas R$ 39,99. Sim, eu vejo aí grupos de estudo que cobram R$ 100 para a pessoa poder participar e tem de repente uma aula por mês ou 2 aulas por mês. Na confraria não. O valor é esse, é ridículo. É ridículo diante da quantidade de conteúdo. Exatamente, é menos do que o valor de uma pizza. Apenas R$ 39,99 para você ter acesso a uma aula ao vivo toda semana, as gravações de todas as aulas e mais uma série de conteúdos exclusivos. Tem mais de 50 horas e mais de 60 horas de conteúdo já disponível lá na Confraria Analítica. Nós já somos mais de 200 pessoas na comunidade, então se você deseja fazer parte desse grupo seleto de pessoas que estão interessadas em estudar psicanálise de forma séria, rigorosa e profunda junto comigo, faça parte da Confraria Analítica. O primeiro link da descrição vai te levar para o site para você fazer a sua assinatura. E eu quero aproveitar aqui também para divulgar os meus e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Esse e-book eu escrevi para explicar de maneira simples, clara, fácil, como acontece uma terapia psicanalítica. O que o psicanalista faz no consultório? Como é que ele trabalha? Qual que é o papel do psicanalista, o papel do paciente? No que a psicanálise se diferencia de outras formas de tratamento, como a terapia cognitivo-comportamental? Tudo isso você vai encontrar de maneira condensada, simples e clara neste e-book, O que um psicanalista faz. O link para comprá-lo está aqui na descrição. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse livro, como eu costumo dizer, é praticamente
um curso de introdução à teoria psicanalítica, porque ali você vai ter acesso a vários conceitos que são cruciais para o campo psicanalítico, explicados de uma maneira fácil, clara e didática. É a minha promessa para você e eu entrego isso no e-book. Centenas de pessoas já compraram essa obra, então eu convido você também a adquiri-la. O link para comprá-la também estará aqui na descrição. E aí, você faz terapia? Você deseja fazer terapia? Você sente que precisa, nesse momento, de um cuidado profissional para lidar com as suas questões emocionais? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua experiência. Se você tiver dúvidas, sugestões de temas para outros vídeos, também coloque aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você dê o seu like, espero que você compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Essa informação precisa ser propagada, então eu peço a você que compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais de forma geral, e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.